os carros elétricos emergiram como uma esperança na luta contra as mudanças climáticas e a poluição urbana. Trazendo consigo a promessa de mobilidade sustentável e de um futuro mais limpo, eles rapidamente conquistaram a atenção do público e dos governos ao redor do mundo. Mas será que os carros elétricos são realmente a solução que a gente tanto esperava? Qual a sua opinião sobre eles? Você acha que eles são melhores para o meio ambiente do que os carros a gasolina? A gente saiu nas ruas e fez essas perguntas para o público. Qual é a sua opinião sobre carros elétricos? A minha opinião... eu acho que é um carro assim, bem mais viável para o meio ambiente hoje em dia, que não tem tanta poluição, essas coisas. Eu acho que é o futuro. Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada porque eu nunca li muito sobre o tema. Você acha que o carro elétrico ele é melhor para o meio ambiente do que o carro a gasolina? Pelo menos a mídia está dizendo que é. Ele não polui. Sim, bem provável que sim, para a poluição ao meio ambiente já como tá, né? Acho que sim, né? Depende também, porque se a energia que a gente estiver usando não é renovável, aí eu acho que não. Mas... Eu acho que na teoria sim, só que precisa levar em consideração a fabricação dele, porque a bateria, ela polui tanto quanto. É evidente que a ideia vendida pelas empresas produtoras de veículos elétricos é de que esses são, sim, uma solução sustentável. Porém, mesmo com um público mais leigo, é possível perceber uma certa dúvida acerca dessa ideia, e isso não é à toa. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os automóveis convencionais que utilizam combustíveis fósseis. Esses combustíveis são aqueles que normalmente são baseados em grandes cadeias de carbono e que têm uma reação básica de combustão. O combustível ele reage com o oxigênio, produzindo energia, algum subproduto e algum gás como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano ou até mesmo óxido nitroso, todos gases de efeito estufa. Dentre os diferentes tipos de combustíveis fósseis, 3 se destacam: o carvão mineral, gás natural e o petróleo. Embora novas alternativas estejam sendo tomadas, o consumo desses combustíveis continua aumentando, principalmente em países como China, Rússia e Estados Unidos. Uma conclusão trazida pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em 2022, é de que não há espaço para novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis. Para o caso do CO2 em particular, as projeções de emissões futuras provenientes da infraestrutura já estabelecida indicam que até 2050 o acúmulo dessas emissões vai chegar até 850 gigatoneladas, 340 acima do limite para manter o aumento de temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus Celsius em relação à segunda metade do século XIX, antes da industrialização. Além disso, dados recentes revelam que os carros convencionais continuam sendo uma das principais fontes de emissões de dióxido de carbono, contribuindo significantemente para o aquecimento global e para a degradação do meio ambiente. Diante desse cenário, os carros elétricos surgem como uma alternativa promissora. Alinhados com a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles buscam reduzir as emissões de carbono e promover uma mobilidade mais limpa e eficiente. As baterias desempenham um papel crucial na tecnologia dos carros elétricos, mas também representam alguns dos maiores desafios enfrentados por essa inovação. Aumentar a capacidade de carga e reduzir o tempo de carregamento, enquanto mantém o peso baixo, são metas essenciais, embora a produção de baterias de íon lítio dependa de minerais críticos como lítio e de metais pesados como cobalto e níquel. Sua superioridade sobre as baterias comuns de chumbo é inegável. As baterias de lítio oferecem velocidades de carregamento mais rápidas, baixa taxa de autodescarga e alta densidade de carga, resultando num menor peso comparado com outros modelos de bateria. Em resumo, as baterias de lítio demonstram ser altamente eficientes. Contudo, a extração dos minerais necessários para a fabricação das baterias pode ter impactos ambientais significativos, incluindo a degradação do solo, poluição da água e perda de habitats naturais. Uma alternativa ao uso de baterias é o hidrogênio combustível, que pode gerar eletricidade através de células de combustível em um processo de eletrólise reversa, produzindo apenas água como subproduto. Isso torna o hidrogênio uma fonte de energia livre de poluentes, com a vantagem adicional de permitir o reabastecimento rápido e longas distâncias de percurso. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o hidrogênio é uma peça importante no cenário de emissões líquidas zero,
mas representa apenas uma parte do quebra-cabeça. A adoção de tecnologias mais limpas para a produção de hidrogênio e seus combustíveis pode evitar até 60 gigatoneladas de emissões de CO2 até 2050, requerendo um aumento significativo na capacidade instalada de eletrólise. O hidrogênio combustível ele pode ser produzido de várias fontes, sendo a forma mais limpa e sustentável conhecida como hidrogênio verde, gerado pela eletrólise da água, usando eletricidade proveniente de fontes renováveis, como energia solar ou eólica. No entanto, as formas mais baratas de hidrogênio, chamadas de hidrogênio cinza, têm origens não renováveis, como a reforma do metano ou o uso de termoelétricas a carvão, processos que geram poluição equiparável à queima de combustíveis fósseis. Além disso, temos os biocombustíveis como etanol, biodiesel e biogás, produzidos a partir de biomassa como milho, cana-de-açúcar, óleos vegetais ou resíduos orgânicos. Embora emitam gases do efeito estufa durante a combustão, esses gases são absorvidos durante o crescimento das plantas utilizadas na sua produção, fechando um ciclo renovável. Os biocombustíveis podem ser excelentes substitutos para os combustíveis fósseis em motores de carros, caminhões e aviões, devido à sua compatibilidade com motores a combustão convencionais, facilitando sua adoção. Contudo, a produção em larga escala dessas culturas energéticas pode acarretar em impactos ambientais negativos, como desmatamento, uso inadequado de recursos hídricos, intensificação do uso de fertilizantes e pesticidas, perda de biodiversidade e competição com a produção de alimentos. Agora, para ter uma perspectiva geral de comparação entre cada veículo, os carros que funcionam com combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, eles são amplamente utilizados, mas eles apresentam sim impactos ambientais significativos. Em termos de emissões, esses veículos eles liberam cerca de 120 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado, além do monóxido de carbono, dos óxidos de nitrogênio, dos hidrocarbonetos, do dióxido de enxofre e material particulado, que também são liberados. Os custos associados a esses veículos incluem um preço médio de R$60 mil e um valor de aproximadamente R$7,10 por litro de combustível. Em relação à fabricação, há riscos associados às emissões excessivas desses gases, do efeito estufa e à poluição do ar, como já tinha sido mencionado. Além disso, os derramamentos de petróleo, o aquecimento global e a acidificação dos oceanos são preocupações ambientais relacionadas a essa indústria. A vida útil média desses carros varia de 5 a 7 anos. Quanto à eficiência energética, eles têm uma taxa de conversão de energia que varia de 5% a 30%. Já a presença de locais de abastecimento é bem elevada e o tempo para encher o tanque é bem rápido, levando apenas 5 minutos ou menos. Um veículo desse tipo tem uma média de 10 km rodados por litro e uma autonomia de 400 a 500 km por tanque cheio. Carros elétricos apresentam uma alternativa sustentável aos veículos tradicionais movidos por combustíveis fósseis. Em relação às emissões, esses veículos não produzem tantos gases poluentes durante a operação, mas a fabricação é extremamente intensiva em emissões de gases de efeito estufa nas fábricas. Em termos de custo, o valor médio de um carro elétrico é de 130 mil e o custo de energia é de 0,86 centavos por quilowatt-hora. Comparativamente, o gasto em eletricidade para percorrer a mesma distância é cerca de 4 vezes mais barato do que o equivalente em gasolina. A fabricação e os riscos associados aos carros elétricos incluem preocupações como a extração de lítio e a reciclagem desses materiais, o que ainda é um problema ecológico. Atualmente, a vida útil das baterias é de aproximadamente 8 anos, mas após a duração da sua vida útil, a gente não sabe ao certo o que fazer com elas e como realizar esse descarte. Em termos de eficiência, esses veículos apresentam uma taxa de conversão de energia de 80%. O tempo de recarga é de pelo menos 1 hora e ele proporciona, em média, 8 km rodados por kWh e tem uma autonomia de 300 a 400 km por carga completa. No entanto, a disponibilidade de pontos de recarga ainda é um desafio, já que é muito baixa em comparação com os postos de combustíveis tradicionais. Essa limitação e a preocupação ecológica em relação, por exemplo, à extração do lítio em excesso, pode impactar a adoção generalizada dos carros elétricos, apesar de algumas das suas vantagens ambientais e econômicas. Já os carros movidos a biocombustíveis, eles oferecem uma alternativa mais sustentável em comparação aos combustíveis fósseis, principalmente no que diz respeito às emissões. Esses veículos liberam aproximadamente 107,2 gramas por quilômetro de dióxido de carbono durante a condução. E esse CO2 emitido pelo etanol, ele é parte do ciclo natural do carbono. Entretanto, durante a produção desses biocombustíveis também existem as emissões indiretas de gases do efeito estufa. Os custos associados a carros movidos a biocombustíveis variam entre 50 e 60 mil reais, com um preço por litro de R$ 3,69, o que é inferior ao da gasolina e superior quando é comparado ao carro elétrico. A fabricação utiliza uma grande variedade de matérias-primas vegetais, mas a cultivação agrícola em larga escala levanta preocupações, incluindo o aumento do desmatamento em áreas naturais e o avanço das monoculturas, que resultam
resulta em impactos ambientais no solo, no ar e na água. A vida útil desses veículos é de geralmente 5 a 7 anos, com uma eficiência de geração de energia variando entre 66,7% a 72,1%. Eles percorrem em média 7 km por litro e oferecem uma autonomia de 400 km por tanque cheio, o que pode ser abastecido em 5 minutos ou menos. Apesar das vantagens relacionadas à emissão, das fontes diversificadas e da fácil disponibilidade de biocombustíveis, alguns fatores ainda são limitantes. A expansão da produção agrícola, por exemplo, para atender a demanda, ela pode ter impactos negativos no meio ambiente. Os carros movidos a hidrogênio representam uma opção ambientalmente amigável, já que eles não emitem gases poluentes durante a operação e produzem apenas água como subproduto. No entanto, aproximadamente 96% do hidrogênio atualmente utilizado, ele é gerado a partir de combustíveis fósseis, o que vai impactar a sua pegada ambiental. Os custos associados a carros de hidrogênio incluem um preço médio de R$250 mil, o que é um custo muito maior comparado aos outros que já foram citados aqui, e um custo de R$25 por litro de hidrogênio. Esses preços tendem a ser bem mais elevados devido à dificuldade atual de produção em larga escala e à baixa demanda associada a essa produção. A fabricação desses tipos de carros envolve componentes não poluentes, mas os materiais utilizados nas suas células de combustível, como por exemplo platina, são difíceis de encontrar. Para compensar, a vida útil das células de armazenamento desses carros movidos a hidrogênio é de 15 anos, o que reflete a própria durabilidade do veículo. Em termos de eficiência, esses carros têm uma taxa de conversão de energia aproximada de 38%, o que ainda é pouco, mas isso ocorre por ser levado em conta a energia gasta na produção do próprio hidrogênio, o que mostra que as formas atuais de produção desse combustível ainda não são tão eficientes. O abastecimento leva cerca de 3 a 5 minutos, e o veículo tem uma autonomia de 550 km por tanque cheio. Ele tem uma média de 4 km por kWh de energia, que é gerada a partir do hidrogênio. Apesar da sua pegada ambiental positiva, a disponibilidade de pontos de recarga para carros de hidrogênio é extremamente baixa, e os valores iniciais investidos são muito altos, o que limita sua adoção em larga escala. O desafio da produção sustentável de hidrogênio e a expansão da infraestrutura de recarga são questões a serem superadas para promover a sua viabilidade como uma alternativa de transporte completamente sustentável.